Naqueles dias, havendo novamente grande multidão e não tendo que comer, chamados os discípulos, disse-lhes: Tenho compaixão deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém saciá-los de pão aqui num deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então ordenou ao povo que se recostasse sobre a terra. Depois, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos de peixinhos. Ele os abençoou e mandou que fossem distribuídos. Comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, Jesus despediu-os. Entrando logo na barca com seus discípulos, passou ao território de Dalmanuta. Apareceram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. Porém Jesus, arrancando do coração um suspiro, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. Depois, deixando-os, entrou novamente na barca e passou à outra banda. Ora, os discípulos esqueceram-se de tomar pães, e não tinham consigo na barca senão um único. Jesus advertia-os, dizendo: Evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que nós não temos pão. Conhecendo isto, Jesus disse-lhes: Por que estáis vós a discutir que não tendes pão? Ainda não refletistes, nem entendestes? Ainda tendes o vosso coração obcecado? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Já não vos recordais? Quando dividi 5 pães por 5.000 homens, quantos cestos levantastes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E quando dividi 7 pães entre 4.000, quantos cestos levantastes de pedaços? Responderam: 7. E dizia-lhes: Como é que não entendeis ainda? Chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e suplicavam-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, conduziu-o fora da aldeia, pôs-lhe saliva sobre os olhos e, impondo-lhe as suas mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Ele, levantando os olhos, disse: Vejo os homens que me parecem árvores que andam. Depois Jesus impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e começou a ver claramente. Ficou curado e distinguia tudo nitidamente de longe. Então Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Saiu Jesus com seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe. Pelo caminho, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam-lhe: Uns dizem que João Batista, outros que Elias, e outros que algum dos profetas. Então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem isto dele. E começou a declarar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. E falava destas coisas claramente. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te daqui, Satanás, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. Depois, chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida a perderá,
Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troco da sua alma? No meio dessa geração adúltera e pecadora, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos.